lançar ou ir recordar mais tarde aquilo que foi dito aqui hoje e que vos pode ser realmente muito útil. Sr. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje e espero que esta plateia seja digna de... Bom dia a todos. Se queres conhecer o autor, lê-o. Por isso, nada melhor do que homenagear Camões lendo Camões. Dia de Portugal, dia 10 de junho. De Portugal, não há barreiras, não há cores, não há nacionalidades. Há Camões. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando, eu espalharei por toda a parte, se tanto me ajudar a engenhar. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Tardes minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre um verso humilde, celebrado de mi vosso rio alegria, que se espalhe e cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Os Lusíadas de Camões é uma obra do clássico, do nosso clássico, que não há outro, é Camões. O autor português de maior relevância na história literária mundial, isto hoje pode chocar algumas pessoas, mas é verdade, o autor de maior relevância é Camões. Camões tem uma história de 500 anos de ressonância em muitas literaturas, não só na língua portuguesa, em muitas literaturas. Por que é que os Lusíadas, então, são importantes? Vamos entrar no assunto. Porque são uma epopeia, e uma epopeia nacional. Todos têm uma ideia do que é uma epopeia. Pelo menos do que é o épico. Não entendemos a obra de Camões, tanto a lírica como a epopeia, sem ter em conta esse pano de fundo. Camões escreve sobre textos pré-existentes, as epopeias gregas e romanas. Sobretudo uma epopeia romana, latina, a Eneida de Virgílio. De natureza científica, filosófica e por aí fora, mitológica e por aí fora. Há epopeias, os primeiros filósofos escreveram epopeias sobre no século XVI, no tempo de Camões, é que se reduz o âmbito temático da epopeia ao poema heroico. Mas a epopeia, de facto, começa na tradição ocidental por ser poesia heroica. Porque começa com Homero. Tudo começa com Homero. Homero é o autor de 2 poemas. Conhecem pelo menos os títulos. Digam. A Odisseia e a Ilíada. Obras que foram compostas no século VIII a.C., quando os romanos estavam a fundar Roma. Homero põe por escrito, provavelmente põe por escrito, 2 composições que pertencem a uma tradição longa de poesia oral, de poesia heroica, essa sim, heroica, que trata fundamentalmente de 2 temas, a Guerra de Troia ou a história da Casa Real de Tebas. Ser herói é fazer valer a sua vontade pela força do seu braço, é a valentia, a coragem num campo de batalha e ao mesmo tempo a eloquência. Outra forma de fazer valer a sua vontade. Seguido par e passo por Camões, há muitas outras fontes, evidentemente, e fontes contemporâneas do século XV, século XVI, mas o modelo estrutural, sempre presente ao longo dos Lusíadas, é a Eneida de Virgílio. E porquê? Porquê é que isto acontece? Porque a Eneida de Virgílio foi simplesmente, depois da Bíblia, o livro mais lido em toda a história.
Foi-se aconteceu desde primeiramente com a Eneida de Virgílio. Tornou-se um texto escolar. Os romanos passaram, em todo o Império, passaram a aprender a ler e a escrever e a aprender literatura estudando a Eneida de Virgílio. Os portugueses do final do século XVI e no século XVII, sobretudo no século XVII, aprendem a ler, a escrever e aprendem literatura através do estudo dos Lusíadas. Os Lusíadas rapidamente entram nas escolas, mas durante a monarquia dual é evidente que, sob o domínio dos Filipos, era muito interessante usar os Lusíadas. Toda a crítica camoniana nos séculos, final do século XVI e sobretudo durante o século XVII é de canonização dos Lusíadas. Isto é, serve para quê? Para considerar que os Lusíadas de Camões devem ser usados nas aulas, nas classes. Devem ser considerados um clássico. Estudou com certeza nas melhores escolas. Não vou entrar em discussões sobre a biografia, mas Camões, basta ler os Lusíadas para percebermos, Camões conhecia muito bem os clássicos. Divina, na Ilha dos Amores, não é? Na Ilha Namorada, tem esse prémio porquê? Porque é o prémio para aqueles que realizam a maior missão de sempre, a de unificar o mundo. Até então, o mundo estava dividido em dois hemisférios que não tinham comunicação entre si. Aliás, segundo a geografia corrente, o mundo estava dividido em muitas regiões. E as regiões habitáveis da Terra não tinham comunicação entre si, porque estavam separadas. Veio do Restelo. E o epílogo do poema, como é que ele termina? Esse discurso final do poeta, dirigido a Dom Sebastião. O Velho do Restelo. O Velho do Restelo é mais um orador. Em que é que se distingue o Velho do Restelo? Distingue-se pelo seu discurso, pelo que diz. Faz alguma coisa, não faz nada. Apenas fala. Mas fala muito bem. Dizem alguns. Não, fala muito mal. O Velho do Restelo resulta de uma reflexão de Camões sobre os problemas do seu tempo. Não do tempo do Vasco da Gama. Do seu tempo. Do tempo em que vive Camões. Depois de regressar à pátria, vindo da Índia, ele encontra um país em polvorosa. Assim que morreu o rei Dom João III, em 1557, morre o rei Dom João III, e não há sucessor. O sucessor, o filho, o príncipe Dom João, morre antes de nascer Dom Sebastião. Pouco antes. Dom Sebastião, filho de um rapaz de 16 anos, nasce depois da morte do pai. E a mãe era uma princesa espanhola que estava aqui quase desterrada. O país fica sem rumo. O menino tem 3 anos quando morre Dom João III. O filho póstumo do príncipe Dom João tem 3 anos quando morre Dom João III. Quem é que vai herdar o trono? O menino de 3 anos? Não. Quem vai herdar o trono, evidentemente, alguém que governa em nome do menino. Mas Dom Sebastião já é visto como aquilo que lhe chama Camões, maravilha fatal da nossa idade, não é? Maravilha fatal da nossa idade. Porquê? Porque o país percebe-se que está a correr um risco enorme, porque a coroa não tem quem herde o poder. O trono. Não há notícia nenhuma de que alguém se opusesse à viagem do Vasco da Gama. Ninguém se opunha. Nem havia motivo para se opor, porque sabia-se a que lhe ia dar. Podia ser mais uma viagem como a de Diocão, Bartolomeu de Filhos, leva um exército para a Norte África. Exatamente. Faz o que mandou o Velho do Restelo. E correu mal, correu mal. Correu mal. Veio, pensou melhor. Passado 4 anos, volta. Segunda vez. África. Acaba ainda pior. Acaba em Alcácer Quibir. Mas, imperialismo... Não, mas não foi assim ao longo da história. Isso é muito recente, é do século XX. Esta ideia é recente, é do século XX. Vem da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, as ditas democracias, Inglaterra, França e depois os Estados Unidos, combatem os impérios centrais. Império Alemão, Império Austro-Húngaro. Bom, quando os americanos entram na guerra, de facto,
fazem uma grande propaganda contra os impérios. E associam o império a quê? À barbárie, ao governo, à tirania, ao governo despótico. Ora bem, talvez em 1914, 1918, na Guerra de 14-18, nesta altura ainda, talvez o regime onde havia mais prosperidade, mais liberdade, podemos dizer, mais democracia, não eram os Estados Unidos, não era a Inglaterra, não era a França, muito menos, era o Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro estava do lado errado da história. Perdeu. Mas o Império Austro-Húngaro era, de facto, há séculos, um lugar de prosperidade e de liberdade. Por isso aí floresciam as artes e as letras. Por isso temos as cidades de Praga, de Budapeste, de Viena para visitar. Vivia em paz o Império. Hoje o que se discute na política o que é? É só continuar a haver um Império americano, um Império chinês ou um Império russo. Pouco provável, mas um Império chinês ou um Império russo. Aliás, a China é um império. O nome oficial da China não é China. É uma expressão em chinês que significa Império do Meio. Porque, na verdade, os Lusíadas, como todos os clássicos, tratam de questões atuais. É impossível compreender os Lusíadas se não tivermos em conta a dimensão religiosa dos Lusíadas. Eu diria mais, a obra de Camões. Quem não tem formação religiosa tem de arranjar. Tem de estudar a Bíblia, tem de estudar a história da Igreja, tem de estudar a história da religião cristã. Porque de outra maneira não entende a obra de Camões. Destemido, malcriado, 30 fortes. Não é? É isso. E ao mesmo tempo um humanista. Um humanista. Que provavelmente foi educado nas melhores escolas que tínhamos no Mosteiro de Santa Cruz. O prior do Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra era tio dele. Era tio dele. Muito provavelmente Camões estudou em Coimbra. Quase certeza. O facto de não haver registro de matrícula na universidade não quer dizer nada. Desses primeiros anos da universidade em Coimbra, quando ela foi transferida de Lisboa para Coimbra, não há registros.